consumabuntur omnia quae scripta sunt per profetas de filio hominis. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Reverendíssimo Padre Ednei, caríssimos irmãos, será cumprido tudo aquilo que disseram os profetas a respeito do Filho do Homem. Hoje celebramos o domingo da 50ª, último domingo desse curto tempo da 70ª. Hoje a liturgia marca 50 dias antes da Páscoa. Pela primeira vez nós ouvimos nesse tempo sagrado a predição de Nosso Senhor, da sua paixão e da sua morte. Caríssimos irmãos, não há nada melhor para detestarmos o pecado, evitarmos e expiarmos as nossas ofensas a Deus do que pensar na paixão de Jesus. Se tivermos cuidado em meditar muitas vezes a paixão de Jesus, de Santo Agostinho, não há sofrimentos que não estejamos dispostos a suportar com paciência. Por que Jesus quis antecipar o conhecimento dos apóstolos a respeito dos seus sofrimentos? Por que Nosso Senhor quis predizer a sua paixão? Qual o benefício em descrever? Se nós olharmos o Evangelho, voltarmos ao Evangelho, Jesus descreve os seus próprios sofrimentos futuros. Por que tudo isso? Primeiro, para mostrar o seu amor e robustecer a nossa fé. Por muitas vezes, Nosso Senhor vai falar da sua paixão. O seu amor pelos homens fazia-lhe desejar ardentemente a consumação do seu sacrifício. E agora que o tempo se aproxima, ele fala abertamente da sua paixão aos apóstolos, precisando com detalhes os tormentos que devia sofrer. Será preso, entregue aos gentios, será torturado, flagelado, cuspido, crucificado, mas depois ressuscitará. Pela descrição que Jesus faz da sua paixão, sabemos que nada aconteceria sem que ele soubesse. Nada o pegaria de surpresa, porque ele veio ao mundo exatamente para cumprir esta vontade divina. Com isso, Jesus também dá a conhecer que ele sofre voluntariamente, segundo a declaração que antes ele mesmo havia feito. Nemo tolli anima meam a me. Ninguém tira a minha vida, sou eu mesmo que a entrego, e eu tenho o poder de tomá-la de volta, como de fato fez com a ressurreição. E assim, Jesus anuncia a sua paixão, mas não para na dor, no sofrimento. Esse não é o objetivo. Ele termina profetizando a sua ressurreição. Esta profecia devia ser para eles, para os apóstolos, do mesmo modo que um milagre, pois nunca se ouviu dizer que alguém se levantasse sozinho da sua própria morte. Houve, é claro, no passado, especialmente com os grandes profetas, momentos em que eles operaram milagres extraordinários, ressuscitando os próprios mortos, mas nenhum dos profetas se levantou do túmulo. Jesus está dizendo de antemão que irá sofrer tudo isso, que irá morrer, mas ele se levantará do seu túmulo. Os apóstolos nada compreenderam nesse momento. Não cabia na mente dos apóstolos, judeus como eram, que o Salvador devia morrer para salvar, que o Deus que eles tanto esperaram, o Messias, o libertador tão ansiado, para salvá-los tem que morrer, ou, em palavras do mundo, tem que perder para poder ganhar. É que o véu impedia que eles percebessem que Jesus queria dizer, que a realização do que Jesus queria fazer
não era só o sofrimento era um dos meios de chegar à ressurreição. Os apóstolos não compreenderam, e nós, depois de 2000 anos, compreendemos esse mistério anunciado hoje com tanta precisão por nosso Senhor? Lancemos, caríssimos irmãos, lancemos-nos aos pés de Jesus, cheios de reconhecimento e de amor, e digamos-lhe com a nossa alma: Dominus meus, Deus meus, adaude nobis fidem. Meu Senhor e meu Deus, aumentai a nossa fé. Que a paixão de Jesus, hoje predita e revelada em tantos detalhes, seja para nós um motivo de fazermos uma boa quaresma, sabendo que Jesus nos convida não a sofrer simplesmente, mas por meio do sofrimento, por meio da quaresma que se aproxima, nos convida à ressurreição, a uma vida nova. Ele não quer que nós paremos na Sexta-feira Santa. O Calvário, a cruz, não é o fim, mas o meio para chegar à feliz Páscoa da ressurreição. Mas Jesus também prediz a sua paixão para fortificar a nossa coragem, ou para socorrer a nossa fraqueza. Um bom general está sempre treinando os seus soldados, e ele mesmo, o general, deve dar o exemplo de coragem, de força e de constância aos seus subordinados. Nosso Senhor é o nosso general. Ao predizer a sua paixão, está exercitando a fé, a coragem, a paciência dos apóstolos, para que eles mesmos o imitem. São Gregório dizia: porque os dardos que se preveem são mais fáceis de suportar as feridas que eles nos causam. Assim, Jesus, ao revelar de antemão a sua paixão, queria que os apóstolos se preparassem para aquele momento. Por isso, advertiu-os para que se preparassem generosamente para sofrer por sua causa. E pouco depois, durante a última ceia, completava Jesus o que ainda faltava, falando-lhes com exortações veementes, numa verdadeira despedida ou antecipação da cruz. Mas estes avisos de nosso Senhor foram esquecidos pelos apóstolos, que no tempo da prova todos fugiram, outros se esconderam, outros negaram a nosso Senhor. Que não aconteça conosco o que aconteceu com os apóstolos quando viram a paixão de Jesus começar. Que não fujamos. A nossa vida terrena é um combate contínuo, não temos dúvidas sobre isso, mas esquecemos que o combate não é só contra crise financeira, contra invejas, contra o próprio demônio, mas contra as nossas próprias paixões, as nossas más inclinações, os nossos pecados, aqueles pecados de estimação que cuidamos tão bem deles, tão bem que eles sempre batem ponto na nossa confissão semanal, que deve ser para nós motivo de aproveitarmos esta quaresma para combatermos com afinco esses nossos inimigos. Peçamos a Jesus que nos fortifique para sermos mais generosos e mais prontos para segui-lo e segui-lo até a morte, se quisermos com ele seguir até a ressurreição. Jesus também predisse a sua paixão para nos fazer compreender que no caminho da cruz é o caminho do céu. Sem a cruz não existe cristão verdadeiro. O próprio Jesus, quando faz o convite para segui-lo, é o convite para abraçar a cruz. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz, venha atrás de mim e me siga. O homem que no princípio prevaricou, tornou-se inimigo de Deus, fechou com seu pecado a porta do paraíso, e fechou tão bem que foi necessário que Deus viesse para cá, para este lado do mundo, a fim de abrir essa porta novamente ao homem. Do nascimento de Belém até o Calvário, abrangendo a perseguição de Herodes e os contínuos ataques dos judeus, toda a vida de Jesus foi uma verdadeira cruz, um verdadeiro martírio. Por que nós então ousamos, na hora do nosso sofrimento, da nossa cruz, questionar o próprio Deus?
Se para nós parece pesada a nossa cruz, que nós mesmos fabricamos com os nossos erros, consequências das nossas más decisões, do uso mal do nosso livre-arbítrio, como é que nós queremos questionar a Deus, a Ele, que carregou todas as cruzes de todos nós, do passado, do presente e do futuro, todas ao mesmo tempo? Qui vult venire post me, abneget se me tipsum. Todo aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. É o convite de nosso Senhor para este tempo sagrado. Por que é que Jesus nos convida a sofrer com Ele? Por que é que Jesus nos convida a acompanhá-lo no sofrimento, na dor? Por que é que Jesus nos alerta, desde já, antes de entrarmos no tempo santo da penitência, com esse relato, essa previsão da sua paixão? O que Jesus quer dizer ao nos dizer que quer que nós crucifiquemos com Ele as nossas vidas, o nosso corpo, a nossa carne, os nossos vícios? São Paulo nos resume em resposta, dizendo como Jesus Cristo crucificou em si a semelhança do pecado para destruir o pecado em sua própria carne, assim nós devemos crucificar a nossa carne com seus vícios e as suas concupiscências. São Paulo também, na primeira leitura de hoje, nos falou tão bem sobre as virtudes, especialmente da caridade. O próprio Jesus depois vai dizer: não há maior prova de amor do que dar a vida pelo amigo. A caridade, o amor, é o ato principal que nós devemos provar para Deus, e por amor a Deus, provar ao próximo. Jesus, na sexta-feira santa, vai nos dar esse ato supremo do seu amor, essa prova cabal do seu amor por cada um de nós. Vai dar a própria vida por nós, mas também nos convida a dar essa prova de amor por Ele, e por amor a Ele, ao próximo. Devemos fazer isso aceitando de bom grado os sofrimentos, as cruzes próprias do nosso estado de vida. Os pobres aceitando a sua pobreza, buscando viver com honestidade, trabalhando e santificando-se por meio do trabalho. Os enfermos suportando a sua enfermidade, e assim por diante. Cada um de nós, sãos e enfermos, pobres ou pessoas que têm condições, todos devemos viver em nosso estado de vida com caridade. Todas as misérias acidentais do dia a dia não dependem de nós no acontecer, mas depende de nós como iremos suportá-las, como iremos vivê-las e, sobretudo, quais benefícios iremos tirar de cada uma dessas adversidades. Devemos aceitar o convite de Jesus, cumprindo com fidelidade e perseverança todos os deveres do nosso estado de vida, apesar das dificuldades e do tédio do dia a dia. Foi o grande e principal meio de santificação para os santos. Há santos que fizeram coisas extraordinárias, mas exatamente por serem extraordinárias, eram coisas peculiares. Não é o comum dos santos, não é a nota dos santos. O comum dos santos é fazer das coisas ordinárias extraordinárias. Devemos ouvir e seguir o apelo de Jesus no dia de hoje, impondo-nos por vezes algumas mortificações, algumas penitências, e para isso vale o tempo sagrado que iniciaremos esta semana, com penitências, orações, jejuns, esmolas. As ocasiões de mortificação não nos faltam, certamente, e devemos procurar aproveitá-las ao máximo no tempo próprio da Quaresma. E com tudo isso, procuremos cumprir o convite de nosso Senhor para tomar a cruz com fidelidade e perseverança. Pois, como diz o próprio Jesus, todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de ser seu discípulo. Ou seja, aquele que começa a servir Jesus, mas volta aos pecados,
abandona nosso Senhor pelos prazeres do mundo, ou faz como o povo no Antigo Testamento, chora pelas cebolas e carnes do Egito, não é digno de ser discípulo de nosso Senhor. Só assim, caríssimos irmãos, seremos verdadeiramente discípulos de Jesus Cristo e poderemos esperar com fundamento ir para o céu com Ele um dia. E o que Ele dizia de si mesmo: oporto et pati Christum, é necessário que o Cristo padeça, também deve acontecer conosco. É necessário que o Cristo, que os cristãos sofram. Se o Mestre, que é maior, sofreu, se o Mestre, que é maior, foi perseguido, foi crucificado, não pode ser diferente a sorte dos seus discípulos. Este anúncio da paixão que Jesus nos faz hoje, devemos considerar feito a cada um e particularmente a cada um de nós, não ao povão simplesmente, a cada um de nós, para que cada um em particular se prepare para o tempo sagrado da Quaresma. O seu fim é excitar em nossa alma, com a recordação do sofrimento de Jesus, os mais profundos sentimentos de fé, reconhecimento e amor, uma generosidade maior, e levar-nos a aceitar e a suportar em união com Ele todas as provações e cruzes que Ele quiser nos enviar. Caríssimos irmãos, caminhemos como bons soldados atrás do nosso Mestre e seremos com Ele um dia coroados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.